Vamos lá, galera. Primeiro a gente vai começar com uma pequena revisão. Então tem aqui funções e limites. Vocês estudaram anteriormente a ideia de números naturais, que vai de 0, 1, 2, 3 até infinito. A ideia de números inteiros, né, que eu tenho a parte positiva e tem a parte negativa. Vimos não nulos. Vimos que o conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros. Vimos o conjunto dos números racionais, onde esse conjunto dos números racionais ele está pegando ali também o conjunto dos números inteiros. Vimos o conjunto dos números irracionais, que seria aquele raiz de 3, raiz de 2, valor de π. Seriam valores que não são periódicos, diferente dos números racionais, como a gente pode ver aqui. E vimos o conjunto dos números reais, que engloba tudo isso aqui, onde os números reais a gente partiu para a ideia de funções reais, onde essas funções são representadas no plano cartesiano, onde eu tenho ali as operações com números reais, seja essa adição, subtração, multiplicação, divisão. Então, ali, voltando ali, nós temos a ideia de reta real, onde eu tenho uma reta real, que eu tenho a parte negativa e a parte positiva. Entre esses valores, por exemplo, do 0 até o 1, do 0 até o 3, eu tenho números aqui, que estão entre esses valores aqui. Esses números podem ser racionais, irracionais, podem ser quaisquer valores, qualquer medida, Então, a reta dos reais, a gente representa todos os números que nós conhecemos até o momento, tirando os números complexos. Isso daí vai ser uma coisa estudada bem mais à frente. Então, a representação gráfica no plano cartesiano ela é dada pelos números na forma real. Ou seja, eu represento qualquer número aqui que não esteja trabalhando com a raiz negativa. Aí vimos também a ideia do conceito de função, onde eu tenho o quê? Que uma função ela é dada dessa maneira, y igual a f de x, onde o domínio, que é A, ele se corresponde com o contradomínio ou imagem, que é B. Ou seja, se eu tenho uma função lá, y igual a 2x, o que vocês viram? Para poder achar os pontos referentes a essa função, eu vou atribuir valores para x para poder encontrar os valores de y. Quando eu atribuir os valores e encontrar, isso aqui nós chamamos de pontos, onde eu tenho um ponto é formado por x e y. Então aqui, x é 1, y aqui é 2. Aqui, x é 2, y aqui é 4. E isso aqui eu vou representar no plano cartesiano. O que seria o plano cartesiano? Eu tenho o eixo y e tenho aqui o meu eixo x. E aqui eu vou ter uma retinha, que é a minha y igual a 2x. E esses pontos vão estar aqui dentro dessa reta aqui. Aí aqui, generalizando, eu tenho o eixo x e o eixo y, onde eu tenho as abscissas e ordenadas. Tem a origem, que é o 0, o ponto 0, 0. Tem as coordenadas do ponto P. Se eu tiver um ponto qualquer aqui, eu tenho uma distância em x. Tenho uma distância em y. O encontro aqui vai ser o meu ponto. E assim, com infinitos pontos, um próximo do outro, eu tenho os meus gráficos,
onde eu tenho os gráficos de funções da reta, equação de segundo, exponencial, logaritmo e assim sucessivamente. Vai depender muito da minha lei de formação. Aí vimos também que o domínio são os valores que eu já tenho do x, né? Ou seja, o domínio vai ser o que vai me dar os valores da minha imagem. Onde a minha imagem a gente trabalha como se fosse atualmente o meu y. E aí eu parto para o meu gráfico ou representação gráfica, onde eu tenho todos os pontos. Tenho também aqui, ó, com o meu gráfico, eu tenho uma inclinação. Essa inclinação a gente chama de coeficiente angular. No caso de uma reta, né? Se eu observar aqui, ó, o que seria? Uma reta, ela seria a ideia de AX mais B. Então eu tenho a inclinação dela, que é o A, mais o coeficiente linear aqui, que é o B. Se eu quiser achar essa inclinação aqui, o que eu vou ter nessa inclinação? Tá vendo? Eu tenho esse ponto aqui e tenho esse ponto. Se eu observar a distância aqui, ó, isso aqui é em x. Ó. Se eu estou em x1 e venho para x2, quanto é que eu andei? Vai ser x2 menos x1. Ó. O delta aqui indica a variação em x. Se eu estou aqui, ó, em y e vou para y2, se eu der esse salto aqui, ó, então qual o salto, a altura que eu propaguei aqui? Vai ser o que? y2 menos y1. Onde eu tenho aqui ó, a variação em y, delta y. Então o meu m ou a, né, como eu coloquei aqui a fórmula, meu a ou m vai ser o que? A variação do y dividido pela variação do x. Beleza? E isso aqui a gente também chama, puxando um pouquinho mais rápido a matéria, né, de tangente. Se eu observar, ó, aqui é um ângulo de 90, então eu tenho o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ou seja, a tangente do meu ângulo, essa inclinação aqui, ó, vai ser igual ao delta y sobre o delta x. Então vamos falar de retas aqui. Quando eu tenho a equação da reta, eu tenho aqui, para chegar nesse método aqui, y igual a ax mais b, a gente trabalha com a geometria analítica, né? Que seria y menos o valor de y, né? A distância de y de um lado, igual a m vezes x menos x1, seria a distância do x. É como se eu tivesse aquele mzinho anteriormente, ó, o m igual a delta y sobre delta x. Quando eu multiplicar cruzado aqui, eu venho para esse formato aqui. Se eu isolar aqui ó, os valores, olha o que eu vou ter aqui. Ó. Aqui eu já tenho y a x mais b. Então, ó, se eu observar aqui, ó, eu já tenho y a variação do x ó, mais o b. Né? Quem seria aqui? Ó? Se eu multiplicar o mx, mx1, esse mx1 que é um valor numérico. Quando eu juntar com y1, eu vou ter esse valorzinho de b aqui. E o mx é o ax, que é a inclinação. E assim eu chego na fórmula que a gente está habituado a trabalhar. Olha um exemplo aqui. Se eu quero escrever uma equação para a reta que passa por esse ponto, com coeficiente angular menos 3 sobre 2. Eu tenho o valor de x e tenho o valor de y. E tenho o valor do m também. É só substituir, tá vendo? Menos 3, menos 3 sobre 2, botar o 2 aqui, faço a multiplicação, isolo o menos 3 aqui, já chego na equação da reta. Agora, eu quero uma equação
para a reta que passa por esses pontos aqui. É só pegar os valores de x e y, lembrando que eu tenho 2. Aí eu faço aqui, ó, o cálculo do coeficiente angular. Então aqui m vai ser a diferença do y sobre a diferença do x. Feito aqui, m igual a 1. Logo, é só substituir, né? Eu vou substituir o valor de m e pego um dos pontos e coloco aqui, ó. Quando eu fizer um dos pontos, eu já acho, substituindo y, a equação da reta. Aqui só está uma notação, né, da equação da reta. O que seria essa notação? Y é igual a mx mais b. Esse m aqui é o nosso a, tá? Onde m é coeficiente angular, ou seja, ele vai me dar a inclinação da reta. O b é coeficiente linear, quer dizer que ela vai subir ou descer aqui no eixo y. E a equação geral é quando eu tenho o x e o y de um lado igual a um valor numérico. Onde a e b, eles são diferentes de zero, para poder eu ter a equação da reta, né? Que ou vou ter uma constante, ou então eu vou ter um y igual a um valor numérico. Então não teria essa inclinação. Quando a gente fala de equação da reta, ela tem uma inclinação. Ou seja, a e b são diferentes de zero. Então, aplicações aqui. Se eu trabalhar com as escalas de temperatura, eu tenho a relação de Fahrenheit com Celsius. Fahrenheit eu tenho isso aqui, onde o C aqui, ó, é minha variação. O F aqui depende do C, então F seria Y, C seria X. O primeiro valor na frente do C seria o M, e o segundo valor, ali sem letra nenhuma, seria o B. Ou seja, o 9/5 é o coeficiente angular e o 32 linear. O mesmo vale aqui, ó, quando eu trabalho com Celsius. Se eu pegar e multiplicar 5 nonos por esse cara aqui, ó, eu tenho aqui C igual a quem? 5 nonos de F menos 5 vezes 32 sobre 9. Esse primeiro carinha aqui a gente chama de M, que é o coeficiente angular. E o que sobrou aqui é o B, coeficiente linear. Era só multiplicar aqui e dividir, né? Então, assim, as equações elas estão presentes no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, só que são aplicáveis. O que pode modificar é uma letra ou outra, mas o conceito é o mesmo. Então, funções e gráficos. Então, os valores de uma variável frequentemente dependem dos valores de outra variável. Isso aqui é basicamente o conceito de função que ele está falando. Aí ele deu uns exemplos aqui. Ó, a temperatura de ebulição da água depende da altitude. O ponto de ebulição diminui quando a altitude aumenta. Então, a ideia de crescimento e decrescimento, né, que vai depender da equação que eu estou trabalhando. Ó, o rendimento anual de suas economias depende da taxa de juros oferecida pelo banco. Ó, uma regra que associa cada elemento de um conjunto A um único elemento de outro conjunto B é chamada de função. Então, o que ele está dizendo aqui, que nós vimos anteriormente? Uma função, a gente vai ter um elemento, né, do domínio se correspondendo com o elemento do contradomínio, formando assim a sua imagem. Que é isso aqui, ó. A é o domínio, B é a imagem, que pertence ao que? Ao contradomínio. Nosso domínio agora vão ser os reais e o nosso contradomínio os reais. Os valores que a gente trabalhar aqui em A serão os valores que vão se corresponder com um elemento aqui da imagem, que vai estar em B.
Na nomenclatura, eu tenho que y é igual a uma função que depende de x. Então, y é igual a f de x, que é representado dessa maneira. X é o domínio, então a reta real aqui, ó, x é o domínio, e y aqui é a imagem. Na minha notação, eu posso representar f de A se relacionando com B, né, que é A setinha B, ou então x se relacionando com a função, que é y igual a f de x, que seria a mesma coisa. X é chamada de variável independente porque ela tem que ser dada. E y é chamada de variável dependente porque vai depender do valor que eu estou utilizando em x. A é o domínio. B é o contradomínio. E os elementos ali dentro do contradomínio a gente chama de imagem. Então aqui a gente tem o domínio. O domínio ele vai encontrar um elemento, ou se relacionar com um elemento dentro do contradomínio, que é a imagem. Ou seja, se aqui a nossa função aqui, né, fosse y igual a 2x, e eu falo que o x aqui é igual a 1, então esse carinha aqui seria 2 vezes 1, que seria o 2. Quando a gente trabalha com domínio e imagem, a gente tem que ver também as restrições, né? Então, quando eu tenho aqui, vamos lá, y igual a x ao quadrado, o que a gente pode observar desse domínio aqui? Que o y sempre vai ser o quê? Positivo. Porque se eu pegar o número negativo e levar ao quadrado, ele vai dar positivo. Se eu pegar o número positivo ao quadrado, vai permanecer positivo. Então é isso aqui que a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que ver as restrições do domínio. Quando a gente fala de restrições, a gente vai para aquela parte de intervalo. O que seria o intervalo? A gente tem que saber quais são os valores que a gente vai trabalhar. Ou seja, nós temos intervalos abertos, fechados, semiabertos, semifechados. O que eu quero dizer com isso? A gente está observando as fronteiras, os limites, até onde eu posso chegar, até qual valor eu vou utilizar. Né? E aqui tem algumas representações. Aberta a bolinha sem estar pintada, fechada a bolinha totalmente pintada. O que eu quero dizer com isso aqui? Vamos botar aqui uma aplicação disso. Vamos supor que A e B seja numa planta uma parede. Então tem uma parede aqui, uma parede aqui. O que ele está falando aqui com A e B aberto? Ele está falando que toda essa medida interna aqui, tudo isso aqui, eu posso utilizar. Então aqui eu posso colocar qualquer coisa aqui dentro. E eu só não vou poder utilizar o valor de B e o valor de A. Ou seja, se aqui for do 1 até o 3, eu posso utilizar tudo que está aqui dentro. 1,000000001. E posso utilizar 2,999999. Mas nunca o valor exato do 3 e o valor exato do 1. Aqui embaixo, quando é fechado, eu quero dizer o seguinte: se aqui continuasse sendo 1 e aqui 3, eu posso utilizar o valor exato aqui de A, que seria 1, e o valor exato do B aqui, que seria o 3. Ou seja, eu utilizaria todos os números do 1, incluindo ele, né, até o 3, que também estou incluindo. E aqui a gente pode mesclar, ó. A gente pode começar a contagem aqui no 1 e chegar bem próximo do 3, ou seja, aqui eu chegar bem próximo, seria 2,99999, bem próximo. E ao contrário, eu estaria falando o seguinte, ó, eu saí do 1, ó, tem que ser um número maior que 1, 1,00000000001, já saí do 1 e chego até o número 3. Então essa seria a ideia de intervalo. E a ideia também inicial de limite.
Aí quando a gente trabalha com intervalos aqui, a gente representa os intervalos, quando eu não tenho um valor definido, por infinito, mais infinito, menos infinito. O que a gente tem aqui? Se eu tenho uma função y igual a 2x e ela não tem restrição, eu falo que o domínio são o quê? Os reais. Ou seja, na minha reta real, ela pode ter todos os valores negativos e todos os valores positivos. Eu falo que é R. A imagem também é a mesma coisa, não tem restrição ali. Então a imagem seria os reais. Aqui, ó, se eu tenho x ao quadrado, o meu domínio continua sendo os reais. Eu posso utilizar qualquer valor, seja ele positivo ou negativo. Só que quando eu elevar ao quadrado aqui o negativo, ele vai dar positivo. Ou seja, a minha imagem ela vai passar a ser só números positivos. Então vai ser o que? O conjunto positivo. O que seria o conjunto positivo ali? Vai ser do zero fechado até mais infinito. Então seria o R+. Agora aqui, quando eu tenho raiz quadrada, lembra que eu falei para vocês? Os números reais não têm a raiz de número negativo. Então o meu domínio, né, valores para x aqui, eu não posso colocar números negativos. Então o domínio já vai ficar o quê? Reais só positivos. Então vai ficar do zero a mais infinito. Quer dizer o quê? Que essa raiz aqui, ela só vai ter elementos positivos. Se só vai ter elementos positivos, aí eu caio naquela restrição, né? Raiz de número negativo, não existe solução real. Que é o que vocês viram lá no Bhaskara. Que a gente sempre, quando faz o discriminante, que é o delta, se dá raiz negativa, eu falo que não tem solução real e o gráfico não corta o eixo do x. Ou seja, isso aqui, ó, matematicamente, a representação no domínio da imagem, o domínio sempre vai ser positivo e a imagem sempre vai ser positiva. Porque a reta dos números reais, ela não consegue representar uma raiz negativa. Ou seja, eu tenho o conjunto dos números reais, que são todos os valores que a gente conhece até agora, e tenho um outro conjunto, que é o conjunto dos números complexos. Esse conjunto aqui, ele contempla as raízes negativas, né? Esse conjunto aqui, ó, ele é diferente desse aqui. Tá bom? O número complexo, ele compreende o conjunto dos números reais. Só que esse conjuntinho aqui vocês vão ver só lá na frente. A princípio tem que trabalhar o quê? Que os números reais não representam uma raiz negativa. Aí aqui eu tenho a ideia de gráfico de função, né? Eu vou atribuindo os valores para x e achando de y. Como eu tenho infinitos pontos aqui, ó, quando eu começar a juntar esses infinitos pontos aqui, aí eu vou ter a minha função. Então vamos lá, zeros e sinais da função. O que seria zero de uma função? Então, o zero de uma função é simplesmente quando o y é igual a zero. A função é y. Então, se o y é igual a zero, eu obtenho o quê? O zero da minha função. Como eu sei se a minha função é positiva ou se ela é negativa? Eu simplesmente observo o quê? Ó, a parte positiva do y, não é o que está aqui, é daqui para cá? Então, tudo que está aqui em cima, a minha função é positiva. O que está abaixo aqui, a minha função é negativa. Então, o zero é onde muda o sinal. Y igual a zero, x igual a zero. O zero não tem nem positivo nem negativo. Não altera numa conta. Numa soma, subtração, ele não altera. Então, é um elemento neutro. Então, aqui, ó. Aqui eu estou na parte negativa. Quando eu chego nesse cara aqui, ó, isso aqui é o zero da função. Quer dizer o quê? Que eu não tenho sinal nem positivo nem negativo. Aqui ocorre a mudança de sinal. Aí vira positivo agora aqui. Ó. Eu vou correndo aqui. A minha função está toda acima do eixo. Toda positiva. Quando eu chegar aqui, ó,
Vai mudar o sinal de novo. A minha função vai ficar toda negativa. Vai embora. Aí eu vou chegar aqui o outro zero da função. Vai mudar de sinal. Vai ficar toda positiva. E como é que a gente representa isso? Ó, se eu estou falando assim, a minha função é negativa aqui, ó, x1. Então, daqui para lá, ó, eu observo que ela está abaixo do eixo. Não tem limitador, então é menos infinito. Então, do menos infinito aberto, porque infinito não é um número, até o x1, ó, ela vai ser o quê? Menor que zero. Então, aqui, ó, do x1 até o x2, vai ser o quê? Maior que zero. Do x2 até o x3 está abaixo, menor. E do x3 até o mais infinito, né, que está crescendo infinitamente, vai ser positivo. Tipos de funções. Então, as funções nós temos função afim, que é uma equação da reta, bem simples. Linear, tá vendo? Linear, eu tenho aqui, ó, trabalhando mais a inclinação dela, né? É diferente de 1 ali, o x. Tem a quadrática, que é aquela ideia de concavidade, né? Se não é positivo, é negativo. A exponencial, né? Que é aquele crescimento, tendência ao infinito. Tem a logaritmo, que é o inverso. Ele vai tender a zero. E tem as trigonométricas, que indicam o quê? As ondulações. A ideia de amplitude, frequência. Isso aqui trabalha mais com o efeito massa-mola, que a gente vai estudar e que na engenharia é importantíssimo. Exemplo, se você pegar e começar a pegar e fazer uma força numa parede, essa parede aí, ela vai receber a força. Se essa força não for acima do que a estrutura aguenta, ela vai botar uma força contrária. Então, ou seja, não vai ter um rompimento, ou rachadura da parede ali. E para você representar essa força, esse movimento de ida e volta aí, porque as estruturas elas se deslocam, né, até uma certa, vamos dizer assim, tem uma certa variação, né? Então tem um efeito ali de deslocamento ali que a gente chama de efeito massa-mola, elástico, tem o amortecido, superamortecido. Esses efeitos são dados pela função seno ou cosseno. Então, na parte trigonométrica, vocês vão estudar a função seno e cosseno, que são importantíssimas na engenharia. Bom, isso aí, galera, é a nossa revisão, né, bem rápida aí, da ideia de funções, trabalhando com limites, pelo menos intuitivamente, né, tendência até um valor, de onde eu vou iniciar o cálculo, onde eu vou terminar. No caso aí, as nossas restrições que a gente tem que observar também. E é isso, galera. Na próxima aula eu vou falar de limite lateral, tá bom? Grande abraço aí.